aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Olha só, como eu já tinha falado, eu ia passar um vídeo e esse vídeo eu ia tirar algumas dúvidas, então vamos só relembrar o que é que a gente viu sobre HTML, tá certo? Só um videozinho básico, rapidinho. Primeira coisa que a gente tem que saber é que nós estamos trabalhando com HTML e HTML é basicamente a estrutura de toda a web. Isso vocês já sabem. Mas o que é que tem no HTML? Normalmente a gente vai trabalhar com tags. As tags são as estruturas que vão apresentar o HTML para o navegador, dizer o que é que vai ser mostrado na página em si, tá? E as tags, elas têm essa divisão básica: estruturais, cabeçalhos, parágrafos, links, listas, formatação, tabelas e formulários. Basicamente nós vimos todas essas tags e a gente trabalhou um pouquinho com cada um, tá certo? E eu vou só relembrar o que é cada uma delas. As estruturais são aquelas tags básicas, padrões, que a gente trabalha para criar a página principal, a estrutura principal da página. Vai ser HTML, body, title, meta. Aí nós temos lá o head, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Essas são estruturais, ou seja, que vai criar a estrutura padrão da página. Obrigatoriamente essa aqui, todas essas tem que ter. Aí nós temos o nosso HTML, a tag HTML, que é aquela lá do início do final, né? Ela vai envolver todo o conteúdo da página. Dentro da HTML nós vamos ter o body, que é o corpo, vai ser o que vai ser mostrado dentro do navegador. Aí nós temos o head, que é o cabeçalho, onde vai ter toda a estrutura pensante do seu HTML, tá bom? Aqui são alguns atributos do body que a gente já tinha visto, né? Como dar cor de fundo, como colocar imagem, mudar cor de texto, umas coisas bem básicas que não é ainda o CSS em si, porém a gente já trabalhou, provavelmente a gente vai ver de novo, tá? Nós também vamos ter algumas tags que são tags de informação, tá? Ele tem o objetivo de informar a página web o que é aquilo, tá? Que isso a gente chama de meta tags. É como se fossem algumas configurações básicas que o navegador precisa entender. Por exemplo, o meta chassis, que é a codificação em português. Aí tem outros metas lá, tá? Tem meta para dizer o nome do autor, né? Meta para descrever o site em si, tá? Meta do tipo de site que você vai ver, tá? Que são algumas metas básicas, ó. Beleza. A gente utilizou a tag style, que é para a gente adicionar CSS. A gente utilizou bem pouco porque a gente não viu CSS ainda, mas já dá para vocês entenderem como é que funciona. O CSS que é trabalhado dentro dessa tag style é o CSS, é a formatação interna da página, ou seja, só vai funcionar para essa página em si, tá bom? Ele tem um atributo único que a gente precisa colocar, que é o tipo dele, é o atributo type. Esse atributo type ele vai ficar dentro do style só para gente dizer para o navegador que é um tipo de texto estilo, tá certo? Basicamente isso aqui, ó, você vai ter lá o style, tem o type, o tipo texto, né? Aí aqui fica o CSS, tá bom? Isso aqui a gente não viu ainda, vou passar rápido. Script também não vimos, vou passar rápido, tá? E essa aqui é uma estrutura básica de HTML que vocês já viram e a gente vai continuar vendo, tá certo? Lembrando que é interessante também adicionar comentários para a gente entender o que é que está sendo feito. Os comentários para ser trabalhados normalmente vai ser assim, ó, menor que, exclamação, aí você coloca traço, if, para fechar if com maior que, tá certo? Isso aqui é um comentário, esse comentário normalmente não vai ser mostrado no navegador, porém, quem vai trabalhar com HTML em si, com a página interna, consegue ver os comentários que for adicionado, tá certo? Nós temos as tags de cabeçalho, que são os títulos principais, né? Aí tem cabeçalho 1, que é o H1, até o cabeçalho 6, que é o H6, ou seja, H1 até o H6, que é o máximo que a gente pode chegar, tá bom?
Aí nós temos também as tags de parágrafo, que normalmente vai ser o P, a tag P. Quando a gente adicionar a tagzinha P, a gente vai poder adicionar o texto maiores e criar parágrafos com ele, tá? Esse aqui eu não utilizei, a gente utilizou, mas foi rapidinho, então eu nem vou mostrar não. Nós temos também as tags para criar links, que é a tag A, tá? Sempre que a gente for criar um link, tem que usar a tag A, e a tag A tem alguns atributos que basicamente são obrigatórios. Por exemplo, o href, que é para dizer o endereço da página. Sem ele, o link não funciona. Então é obrigatório esse daqui. Aí nós temos os atributos download, né, name, type, que mais à frente depois eu vou passar isso para vocês, tá? A gente viu as tags de listas, para a gente criar listas ordenadas e não ordenadas, ou numeradas e não numeradas. Essas listas são OL para listas não numeradas, não ordenadas, e UL para listas ordenadas, ou seja, para listas que não vai ter 1, 2, 3 seguindo na sequência, tá? A gente utiliza o UL. E para quando você quiser colocar ordenada 1, 2, 3, 4, 5, 8, então ABCD, vocês vão utilizar a OL, tá certo? Essas aqui são algumas tags de formatação que a gente nem vai ver muito porque quase não é mais utilizada, tá? A gente trabalhou com tabelas, depois a gente vai fazer isso na prática. E eu acredito que em questão da tabela em si, a gente vai trabalhar bem pouco, tá? Isso aqui é um formato de tabela, ó. Isso aqui é bem legal. Você cria a tabela, coloca a borda como atributo, o tipo de alinhamento, e aqui a gente coloca as linhas e colunas. No caso aqui, ó, nós temos aqui uma tabela com 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Então, as linhas são os TRs, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. E dentro das linhas a gente vai ter as colunas, né? Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, para cada linha vai ter a coluna que você vai estar adicionando, do jeito que está aqui, certo? E por último a gente viu o formulário. A gente viu que o formulário a gente tem, para a gente criar o formulário em si, a gente vai precisar da tag form, e dentro dela a gente vai trabalhar com os elementos os campos de textos, né? Ou campos de formulários. Esses campos normalmente são adicionados pelo input e com o atributo type para você dizer o tipo de input que vai ser. Por exemplo, se você for colocar um texto, você utiliza o type text. Se você for utilizar um checkbox, que é aquela bolinha para você marcar, né, você utiliza o type checkbox, né, e nós vimos o textiário, que ele cria um campo de texto um pouco maior. E a gente viu que para criar um botão a gente pode utilizar o input com o type submit, tá? Algumas coisas que a gente não viu ainda foram o select e o option. Depois a gente vai ver, provavelmente na segunda-feira nós vamos ver isso daqui, tá bom? E na próxima aula eu vou fazer um videozinho na prática, para a gente ver melhor. Estou fazendo aqui só a teoria, que é a primeira aula, mas depois a gente vai fazer uma prática bem legal, para vocês verem mesmo sendo construído o HTML, tá bom? Então, eu acho que é isso daí. A gente... tá aqui um formulário, né? Um formulário criado, vai ter a ação, vai ter aqui o tipo, ó, os inputs criados, sempre com BR, bem organizado. Amanhã a gente vai fazer um formulário bem legal, tá? E eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu acho que é isso, só pra gente relembrar mesmo que foi estudado. Vocês dão aquela olhadazinha nesse vídeo, podem olhar mais de uma vez e até mais, tá?